Olá, tudo bem? Tanto Kepler como Newton, ao elaborar as suas leis da gravitação, eles partiram de observações. Eles não demonstraram matematicamente, o que é fenomenal, né? Se você pensar. Porém, depois de Newton, que veio depois de Kepler, né? A gente consegue fazer uma relação entre as leis desses dois grandes cientistas. Inclusive, conseguimos demonstrar a partir de Newton a terceira lei de Kepler. E é isso que vamos ver hoje. A primeira lei de Kepler fala das órbitas elípticas. Então, aqui eu coloquei um corpo cinza com M maiúsculo em um dos focos dessa elipse, ó, e um outro corpo que eu coloquei aqui como M minúsculo em órbita ao redor desse M maiúsculo, percorrendo uma órbita elíptica. Aqui eu destaquei 4 pontos do corpo que está em órbita. Aqui, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. E já desenhei a velocidade desse corpo que está em órbita nesses 4 pontos, V1, V2, V3 e V4, né? E também liguei a posição de cada ponto ao corpo em torno do qual ele orbita. Então a força de atração gravitacional estaria em cima dessas retas, né, ó, que eu liguei. Lembrando da segunda lei de Kepler, ela nos mostra, né, que o corpo que está orbitando varia sua velocidade. No ponto que ele está mais próximo, aí quando eu falo mais próximo, quer dizer mais próximo do corpo em torno do qual ele orbita, que também é chamado de periélio ou perigeu, a sua velocidade é maior. Já quando ele está mais distante, que é um ponto que chamamos de afélio, né? Ou apogeu, a sua velocidade é menor. Então agora eu consigo juntar a lei da gravitação de Newton com as leis de Kepler para mostrar o porquê isso acontece. Eu vou analisar separadamente cada um dos pontos. Então, ó, desenhando a força de atração gravitacional aqui, eu só não estou me preocupando muito com escala, tá? Então eu vou ter, ó, as duas forças, né? Uma força para cá e a outra força para cá. A força, ela fica perpendicular, tanto no periélio, né? Como no afélio, ó, elas ficam perpendiculares com o vetor velocidade. Então, nesse caso, a força de atração gravitacional, tanto no 1 como no 2, ela não consegue alterar o valor da velocidade, só nesses pontos, tá? Só nesses instantes. Então, ela é capaz apenas de promover a curva. Já, se analisarmos aqui, ó, no ponto 3 e no ponto 4, ó, no ponto 3, se eu desenhar a força de atração gravitacional, ela fica aqui, ó. A força de atração entre o corpo que está orbitando e o corpo em torno do qual ele orbita. Ela vai ficar aqui. Aí essa força, ela possui duas componentes. Ela vai ter uma componente para cá, ó, que vai ficar perpendicular ao vetor velocidade, que eu vou chamar de Fy, e a outra componente, ó, para cá, que vai ficar, ó, junto com o vetor velocidade, que eu vou chamar de Fx. Analisando essas duas componentes, a componente Fy, que fica perpendicular, ó, ao vetor velocidade, ela consegue possibilitar a curva do corpo. Já a componente Fx, que fica a favor da velocidade, ela consegue provocar o aumento dessa velocidade. Ou seja, ó, voltando lá no primeiro desenho, se eu analisar, né, a força de atração gravitacional aqui nesse ponto 3, concluo do 2 até o 1, ó, passando pelo 3, a força de atração gravitacional possibilita a curva
que daí não é uma circunferência, né, perfeita, mas é uma curva. E também vai possibilitar o aumento da velocidade, ou seja, um movimento acelerado, indo do 2 até o 1, ó, passando, né, pelo 3. Por isso, então, que no ponto 1 teremos a maior velocidade possível, que é o periélio, né, ou perigeu, que é o ponto onde o corpo que está orbitando está mais próximo do outro corpo em torno do qual ele orbita. Vamos analisar agora, ó, esse ponto 4. Se desenharmos a força de atração gravitacional lá no 4, ó, ela fica para cá, ó. Aí eu estou falando, né, a força gravitacional trocada entre o corpo que está orbitando e o corpo em torno do qual ele orbita. Da mesma forma, essa força ela tem duas componentes. Uma componente vai ficar para cá, ó, que eu vou chamar de Fy, que inclusive fica perpendicular à velocidade, e a outra componente dessa força vai ficar para cá, ó, que eu vou chamar de Fx. A componente Fy, como ela fica perpendicular ao vetor velocidade, ela é capaz de promover a curva desse corpo. Já a componente Fx, ela fica contrária ao vetor, então ela provoca a diminuição da velocidade desse corpo. Voltando lá no primeiro desenho, ó. Por isso, então, podemos concluir que no ponto 4 aqui, ó, esse corpo está diminuindo a sua velocidade. Então, do 1 até o 2, ó, passando pelo 4, esse corpo passa a ter uma diminuição da sua velocidade. Sendo o ponto 2, né, que é o ponto mais distante que esse corpo vai se encontrar, né, em relação ao outro em torno do qual ele orbita, teremos a menor velocidade possível. Ou seja, analisando aqui, né, a força de atração gravitacional em cada ponto, conseguimos entender a primeira e a segunda lei de Kepler, né, e a questão da variação da velocidade do corpo em sua órbita elíptica. Outra relação entre Kepler e Newton é a demonstração da terceira lei de Kepler a partir da lei da gravitação de Newton. Então vamos lá. Imagina que aqui eu tenho um corpo de massa m, maiúsculo, um corpo de massa m minúsculo, e aí esse corpo de massa m minúsculo está orbitando esse de massa m. A partir do momento que ele está orbitando, a força de atração gravitacional entre os dois, que vai ficar de centro a centro, né? Ela passa a funcionar como força da curva, ou seja, uma força centrípeta. Então a gente pode fazer, ó, a seguinte igualdade, ó. A gente pode escrever que a força centrípeta, que é a força responsável pela curva, nesse caso, é a força de atração gravitacional entre os dois corpos. Força centrípeta, a gente pode escrever massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio, né? Lá da dinâmica do MCU. E aí velocidade é essa, né, desse corpo, e o raio é o raio da órbita que ele está descrevendo, né, ó. E a força de atração gravitacional, de acordo com a lei de Newton, fica Gzão, que é a constante da gravitação universal, vezes massa do corpo em torno do qual ele orbita, vezes a massa do corpo que está orbitando, dividido pela distância entre os dois ao quadrado, que também é equivalente ao raio da curva no ponto que ele se encontra, né? Aí aqui, ó, a gente já pode dividir, ó, um raio, né, com um raio, a massa do corpo que está orbitando com a massa do corpo que também está orbitando. E aí, lembrando, lá do MCU, do movimento circular uniforme, a gente pode escrever que velocidade escalar é 2πr sobre período,
onde o período é o tempo de uma volta, né? Então, ó, vou substituir a velocidade do MCU, ó, aqui, ó, e reparem bem que ela está ao quadrado. Isso aqui vai ficar, ó, 2π R por período, tudo ao quadrado, igual a Gzão, que é constante da gravitação, Mzão, que é a massa do corpo central, dividido por R. Acabou, ó. Aí, ó, aqui vai ficar R ao quadrado, esse R vai lá, vai ficar R ao cubo, percebeu? Então, R ao cubo, dividido, ó, período ao quadrado, vai ser igual a Gzão, que é constante, Mzão, que é a massa do corpo central, dividido por 2π elevado ao quadrado. Ou seja, todos esses valores aqui, ó, Gzão, constante da gravitação, Mzão, é a massa do corpo em torno do qual o outro gira. E o R, né, desculpe, o 2π ao quadrado são valores constantes. Então, independente da massa do corpo que está orbitando, sempre que eu dividir raio ao cubo, né, por período ao quadrado, dá uma constante. Ou, né, tanto faz, período ao quadrado por raio ao cubo, também, né, é um valor constante, é um valor K qualquer. Aí tem livro que traz raio ao cubo por período ao quadrado, tem livro que traz período ao quadrado por raio ao cubo. Tanto faz, né? São constantes, porque todas essas grandezas aqui são constantes. Voltando lá no desenho, ó. Por isso, então, que se a gente tem um corpo central com massa M maiúsculo e vários outros corpos orbitando esse corpo central, se eu posso fazer isso aqui, ó, a mesma demonstração para todos os corpos. E no final, ó, não vai depender da massa do corpo que está orbitando, que dividiu aqui e deu 1, né? Então, por isso que a gente pode escrever para os corpos que estão orbitando, né, esse central, que o período ao quadrado pelo raio ao cubo é igual ao período ao quadrado por raio ao cubo, né, que é igual a uma constante K, por exemplo, que é a terceira lei de Kepler. Outra relação que também devemos chamar atenção, né, a partir da terceira lei que eu demonstrei, é que o quanto mais próximo está o planeta, por exemplo, da estrela ou a lua do planeta, né? Então aqui, se vocês repararem, a massa 1 está mais próxima, né, do que a massa 2 do corpo em torno do qual elas orbitam. Mais rápido ele é, maior é a sua velocidade, você vê isso pela terceira lei, ó. Então aqui, ó, se você reparar, o R1, ó, é menor se comparado ao R2. Então se o valor do R aqui é menor, para manter essa igualdade, o valor do período também será. Da mesma forma, ó, se o valor do R2 é maior, para manter a igualdade aqui, ó, o valor do período também será. Período é tempo de uma volta. Ou seja, menor período, menos tempo para dar uma volta, mais rápido ele é. Então, ó, vamos escrever isso. Como o raio 1 é menor do que o raio 2, lá na terceira lei, ó, o período 1 é menor do que o período 2. Então ele gasta menos tempo para dar uma volta. Concluo, a velocidade média do 1 é maior do que a velocidade média do 2. Então, quanto mais próximo do corpo central estiver o corpo orbitando, mais rápido ele gira em velocidade média. Aí não se esqueça, né, lá da aula de lei de Kepler, que quando a trajetória não for circular, for elíptica, esse raio, né, é o raio médio. Então a velocidade do corpo passa a ser a velocidade média. Mas essa relação, ó, é válida independente se for trajetória circular ou elíptica. Dê uma olhada nessa animação para você ver isso. Nessa animação, que é bem simples,
A gente consegue ver, ó, Mercúrio, Vênus, né? Terra, Marte, esses 4 você vai ver o tempo todo. Aí aqui estaria Júpiter, depois Saturno, dá para ver ele no cantinho ali, né? Quase sumindo. Mas Mercúrio, Vênus, Terra e Marte você vai ver o tempo todo. Então, se você reparar, todos girando ao redor do Sol, né? Então, se você reparar, o quanto mais próximo tiver o corpo girando, né? O planeta, por exemplo, né, ao redor do Sol, mais rápido ele gira. Olha a ponta da caneta, ó, mais rapidinho. Quanto mais distante, por exemplo, olha Marte aqui, ó, que vem depois da Terra, olha a ponta da caneta, olha, é mais lento. Então olhe isso na animação, olha lá. Então, se você olhar Mercúrio, ó, Mercúrio é o primeiro, ó, rapidinho, ó. Em relação a Marte aqui, ó, aqui atrás, ó, Marte está mais lento. Então até Marte, ó, dar uma volta ao redor do Sol, Mercúrio, Vênus, ó, já deram várias voltas. Então, quanto mais próximo o planeta está do corpo central, orbitando, mais rápido ele é, a sua velocidade média, né? Quanto mais distante, mais lento. A gente consegue ver isso a partir da terceira lei de Kepler, né? Que eu demonstrei a partir de Newton. Espero que você tenha gostado, tá? Dessa aula, dessas relações, né? Na próxima aula a gente fala sobre campo gravitacional. Não perca essa aula. E não se esqueça de assistir o curso na sequência para conseguir entender todas as aulas. Então, um abraço, bons estudos e até a próxima.